Oi, pessoal! Vocês estão me vendo? Mandem um oizinho aqui se vocês estão me vendo. Tudo bem? Vou pedir desculpa aqui para vocês porque hoje meu computador não teve jeito de eu conseguir colocar esse bichinho para funcionar. Então, por isso que tá atrasado, gente. Hoje meu computador ficou contra mim e eu tô já há 15 minutos tentando fazer ele funcionar e não consegui. Mas consegui pelo celular. Tá todo mundo me vendo aí, belezinha? Então tá bom, vamos pelo celular mesmo, né? Mais uma vez eu peço desculpa pelo atraso. Então hoje eu vou começar rapidinho aqui. Então lembrando da aguinha, quem não pegou, correr lá e pegar. Pegar o nosso livrinho, aqui ó, Caminho, Verdade e Vida. E hoje eu também vou usar o Evangelho, o Novo Testamento, tá bom? Se alguém quiser pegar lá para acompanhar. Depois no final eu converso mais um pouquinho com vocês, tá bom? Então a gente já vai partir agora para fazer a oração e depois no final eu vou tentar dar oi aqui, porque pelo celular não dá para ver quase direitinho as mensagens, tá? Deixa eu só abrir aqui o meu texto de novo. Deixa eu colocar mais pro meio aqui. Vamos lá. Me perdoem, mas o computador me traiu hoje aqui, viu? Vamos ver. Vamos lá. Tonizado bonitinho. Então vamos lá. Consegui. Vamos começar. Bom, gente, para quem é a primeira vez que está entrando na nossa live, meu nome é Renata. Terça, quinta e domingo a gente está fazendo essa transmissão ao vivo aqui para estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, que é esse livrinho aqui, ó, que o Chico psicografou, né, através do espírito do Emmanuel. A gente utiliza aqui todo dia, né, uma jarrinha de água para fluidificar e a gente faz o estudo desse texto, tá bom? Então vamos começar. A gente começa sempre com uma prece. Quem tiver à vontade e quiser ficar com os olhos fechados na hora da prece, pode ficar. Tem algumas pessoas que não se sentem muito bem, podem ficar com os olhos abertos, tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos, nos sintonizando com um plano maior. Vamos agradecendo a Deus pela nossa vida. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de estarmos encarnados, caminhando aí para a nossa evolução. Vamos agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso mais perfeito professor, o nosso mais perfeito exemplo, por todos os ensinamentos que ele deixou, para a gente ter uma luz, para a gente ter um caminho a seguir. Obrigada, esse mestre de amor. E assim, agradecidos, vamos dar início ao estudo de hoje. Então, gente, hoje nós vamos estudar o capítulo 19, chama Na Propaganda, tá bom? Esse capítulo 19 na propaganda é um trechinho do Evangelho de Lucas. O que é muito interessante do Evangelho de Lucas? Lucas é o que mais falou de Maria, da mãe de Jesus. Então, é no Evangelho de Lucas que a gente vai ver lá as passagens do nascimento de Jesus, as descrições de onde ele nasceu, de como é que foi a infância de Jesus, né? Um pouquinho que tem no Evangelho foi Lucas que trouxe essa descrição para nós, tá? Então, Lucas detalhou aí Maria. Nesse trechinho do Evangelho de Lucas, ele vai falar pra gente sobre uma recomendação de Jesus, tá? No trechinho aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai trazer um versículo, que é o 23.
Mas para a gente entender um pouco melhor, eu vou ler aqui na minha Bíblia, no Novo Testamento, eu vou ler do versículo 22 até o versículo 25, tá bom? Então tá lá. O dia do Filho do Homem. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, não saias, não sigais. De fato, como relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. O que o Lucas está falando aqui? Está falando sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, sobre o reconhecimento de Jesus aqui no planeta Terra, né? Aqui na lição do Caminho, Verdade e Vida, ele só tá falando, o versículo 23 é esse que ele fala aqui, ó. E vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não saias, não sigam. O versículo 23 é só esse pedacinho. E aí vamos lá para as reflexões do Emmanuel, né? Ele fala assim: as exortações do mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Por que eu li todos esses versículos e grifamos esse daí, o 23, né? E o que o Emmanuel vem reforçar para nós? Ele vem dizer, olha, vamos lembrar do que o mestre falou para os discípulos dele? Ele falou assim, tudo que ele falou foi muito claro, para a gente ficar com dúvida, para a gente cair em qualquer conversa, vamos falar assim, né? O que essa lição hoje vem trazer para a gente? Ela vem trazer para a fé raciocinada. Quando eu li essa lição para fazer esse estudo para a gente conversar hoje, eu falei, oba! Hoje nós vamos conseguir falar bastante do espiritismo. O que é uma bandeira muito, muito forte que o Kardec, instruído pelo Espírito da Verdade, trouxe para a gente? Trouxe a fé raciocinada. Então, o que ele quer dizer com fé raciocinada? Que a gente tem que pensar em tudo aquilo que a gente vai acreditar. A gente não tem que sair acreditando na primeira coisa que a gente escuta, né? Tanto que quando a gente vai estudar um pouquinho da vida do Chico Xavier, um pouquinho da vida de outros médiuns, né? O espírito do Emmanuel, qual foi a primeira recomendação que ele deu para o Chico, né? Quando o Chico começou mesmo na tarefa mediúnica dele. Deu 3 recomendações: estudar, estudar e estudar. Né? Então Jesus também traz no evangelho dele, instruir-vos. Então é nossa obrigação buscar um conhecimento, buscar se aprofundar na palavra de Deus e de Jesus, né? Não adianta a gente sair acreditando no primeiro que a gente vê pela frente e aí depois querer pôr a culpa nele, sendo que a gente não fez nossa parte de instruir-vos, de estudar, estudar, estudar. Então é isso que ele está falando. Cuidado, depois de mim vão vir outros e vão falar: eu tô aqui, eu tô ali, eu tô não sei aonde, vocês vão acreditar e vão lá, e eu não vou estar lá. É isso que ele está falando no evangelho. Então assim, primeira coisa, Jesus, ele tá dentro, o ensinamento de Jesus está dentro da gente, né? Deus está dentro do nosso templo. Semana passada o Breno falou, né, da lição que era da gente, do nosso íntimo, né? Da gente conosco mesmo, da gente estar bem conosco mesmo, da gente arrumar a nossa casa, o nosso castelo, não é verdade? Então é isso. Então Deus está aqui dentro da gente, né? Vamos continuar. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos na luz do Consolador meditem a elevada significação desse versículo de Lucas. Então vamos entender um pouco melhor essa frase, né? Quando ele fala assim, ó, quando tantas expressões sectárias, o que é sectárias? É aquela pessoa, aquele indivíduo que ele fica iludido, ele se envolve, aqui no dicionário essa palavra sectária, ela tá escrita assim, ó, indivíduo que se envolve
apaixonadamente ou de modo extremo a uma doutrina ou religião. Então, o que ele está falando nessa frase? Tem muitas pessoas que são fanáticas e aí elas acabam levando esse fanatismo para outras pessoas, elas vão envolvendo as pessoas nesse fanatismo. E aí, fanatismo é bom, gente? Não é. Nada que é demais é bom, não é verdade? Tudo a gente tem que buscar um equilíbrio. Então ele está trazendo um alerta: cuidado com os milagrosos, cuidado com os fanáticos, né? Então a gente também não pode ser fanático. A gente tem que procurar a verdade, a gente tem que procurar aquilo que faz sentido, né? Não é já ir aceitando, não é o primeiro que falar olhai que ele vai estar lá, né? Então ele está falando para a gente meditar nesse versículo de Lucas. Pra gente, é a fé raciocinada, para a gente pensar, para a gente buscar, para a gente conversar, para a gente trocar ideia, para a gente ler, né? Pra gente raciocinar. Então não é o primeiro milagreiro que aparecer na nossa vida, igual o Lucas falou aqui, né? E eles vão dizer, ó ele lá, ó ele aqui, e a gente já vai achar. Não vai ser assim, né? Mesmo porque Deus e Jesus, ele não tá fora da gente, ele tá dentro, aqui dentro. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor, é indispensável mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Então, o que ele fala aqui? Não adianta só eu sair falando de Jesus, decorar todos os versículos da Bíblia, decorar todas as passagens, as parábolas, falar bonito e não ser exemplo. E essas palavras bonitas não servir para me transformar. E essas palavras que eu busquei aprender não servir lá na hora que eu estiver desesperado, não servir lá na hora que eu estiver com um problema, não servir lá na hora que eu estiver passando pela situação difícil, não adianta nada. Então é isso que ele está falando, que a pessoa além de falar bonito, ela tem que ser exemplo, ela tem que botar esse bonito aí na prática, né? Então, é indispensável a própria exemplificação. Gente, se a gente parar para analisar e lembrar de tudo que a gente já ouviu falar de Jesus, das parábolas, de todos os evangelhos, mesmo que a gente tenha ouvido falar muito pouco, mesmo que a gente conheça muito pouco do evangelho e da vida de Jesus, vamos dizer que a gente só nunca abriu a Bíblia e que a gente só conhece as palavras de Jesus através desses filmes. Dos filmes da crucificação, da paixão de Cristo, porque só seja essa informação que a gente tem. Mesmo nessas informações, a gente vai ver que Jesus, ele não mandou ninguém fazer nada, ele mesmo fez. Ele não falou, ó lá, siga o exemplo do João, do Mateus, do Tiago. Ele não falou. Ele falou, sigam o meu exemplo, né? Então é isso que ele quer dizer nessa lição. Olha lá, então você vai lá, faça o que eu falo, mas não, como é que é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não pode não, né? Então a gente tem que buscar fazer aquilo que a gente acredita, que é aquilo que a gente acha que é certo, tá bom? E aí ele fala essa outra frase, muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade da perturbação. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? A gente vê um monte de gente pulando de galho em galho, né? Eu acredito, minha opinião aqui, né? Eu sei que não é muito certo a gente dar a nossa opinião pessoal nesse tipo de exposição, mas vá lá a minha. Eu acredito que tem momentos da vida que a gente fica meio incerto mesmo, né? E que até vale a pena a gente conhecer. Mas a gente tem que conhecer e colocar o nosso crivo, né? A gente não pode ir pela porta larga. Então, olha, eu vou em determinada igreja, em determinado local, porque lá o cara falou que se eu for lá 7 sexta-feira, eu vou ficar rica.
A gente já sabe que isso é mentira, que não existe isso, né, gente? Então, é isso que é fé raciocinada. Você vai até saber o que que é, você vai procurar saber. Faz bem a gente saber, conhecer outras coisas. Mas aí vem nosso crivo, né? Falar, não, mas Jesus nunca falou que era fácil assim, né? Pelo contrário, no próprio Evangelho aqui de Lucas, ele vai falar aqui no versículo 25, né? A gente precisa sofrer, a gente precisa, mas é o sofrer no sentido de aprender, né? Porque, gente, não existe uma coisa, olha, não existe nenhuma lição que alguém faça por você e que você aprenda ela verdadeiramente. Não tem. Pode reparar que na vida da gente, quando veio alguém, passou na nossa frente, fez aquela lição pra gente, logo ali adiante a lição vem novamente. É como as pessoas difíceis, né? Eu vejo hoje em dia tem muito essa moda aí, eu vou evitar aquele que não me faz bem, né? Se você tem algo para aprender com ele, ou se você tem algo para resgatar com ele, não adianta você evitar aquela pessoa. Ela vai aparecer na sua vida, de um jeito ou de outro. Quando você menos esperar, a pessoa tá ali. Então, não tem isso. A pessoa fala, ai, não, pessoas tóxicas. Eu não fico perto de pessoas tóxicas como se ela fosse um anjo de candura. Nós não somos anjos de candura. E aquela pessoa que a gente está julgando tóxica é aquele irmão que a gente tem que aprender a perdoar. Ou aquele irmão que nós precisamos do perdão dele, não ele do nosso. Então a gente tem que começar a abrir um pouquinho, os olhos, abrir a mente, parar para pensar, falar, opa, eu não sou anjinho não, né? Não tenho a asinha e a aureolinha não. Então eu preciso começar a me pôr no meu lugar, eu preciso olhar meu irmão com mais amor e com mais caridade. Às vezes eu sou pior que ele e tô vendo ao contrário, né? E quando ele fala essa questão de mudar de crença, sim, tem, como ele disse aqui, vai ter momentos que é válido. Eu não tô me sentindo bem, não tá de acordo com aquilo que eu acredito, né? Então eu vou num lugar que começa a ter, por exemplo, cobrança. Vou numa casa espírita, começa a cobrar o passe. Isso não tá de acordo com aquilo que eu tô estudando. Então, eu não tenho que insistir ali naquele local, né? Mas também ficar pulando de galho em galho, procurando facilidades, também pode ser um motivo, como ele diz aqui, né? Uma continuidade, uma perturbação. Então, tudo isso a gente tem que parar para pensar. Então, eu tô frequentando uma casa espírita. As coisas lá não estão dando certo, mas por quê? Porque eu tô com melindre, porque eu tô com problema, ou porque as pessoas realmente estão acontecendo coisas ali que não deveriam acontecer, né? Então tudo isso a gente tem que ter o quê? Estudo, calma, a gente tem que ter paciência e a gente tem que analisar, botar ali na ponta do lápis, não é verdade? Vamos lá, mais um trechinho da lição. Porque tem muita gente, né, que a gente conhece aí na nossa caminhada, que por qualquer coisinha já não quer mais saber, já vira a cara, não tem paciência, né? E a vida não é por aí, não. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Não adianta ficar pulando de galho em galho, né? Sem fazer isso que eu acabei de falar. Vamos analisar todos os lados, né? Vamos ser um pouquinho mais amoroso, vamos perdoar mais, vamos ver se realmente a questão é essa, né? E outra, a paz vai estar dentro de mim. A paz não vai estar no outro. Jesus não vai estar no outro. Jesus vai estar aqui comigo também, né? Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. Então aqui ele está falando duas coisas, não adianta eu falar bonito, me vestir, agora eu vou me vestir igual Jesus, só com aquela túnica branca, eu vou só usar palavras rebuscadas, né? Só que aqui dentro de mim tá uma bagunça.
Não adianta, né? Essa paz que eu estou tentando refletir exteriormente, ela tem que estar dentro de mim também, né? Principalmente, ela tem que vir de dentro para fora, né? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Outra coisa que ele está falando é assim: a gente usar essa palavra de Deus para convencer o outro a fazer coisas que não são corretas, que não estão de acordo com a palavra de Jesus, o preço é caro, hein? A ação e reação aí é complicado, né, gente? Então a gente não pode usar a palavra de Deus em vão, a gente não pode usar isso em favor só em benefício próprio, né? Isso para levar vantagem, isso que ele está querendo dizer. E quantos a gente não vê por aí usando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, para tomar vantagem, para tirar dinheiro do povo, para enganar, né? Gente, isso é um problema muito grande. Só que tem os dois lados da moeda, né? Tem aquele que está usando a palavra de Deus para enganar e tem o que está aqui do outro lado se deixando ser enganar. Então, por isso que a gente tem que sempre lembrar da fé raciocinada. Porque se a gente não aceita logo de primeira, não é ser rebelde, não é ir lá brigar. É procurar saber se aquilo que aquela pessoa está falando faz sentido, né? Então, a pessoa chega lá e fala, olha, o certo é todo mundo entregar tudo. Nós só vamos ter 2 mudas de roupa e um chinelo. Só que ele tá pregando isso, mas ele mesmo tá lá andando de carro importado, morando numa mansão. Olha a incoerência. Eu usei um exemplo bem extremo mesmo, que é pra gente bem pensar nisso, né? Então, aquele que tá ali falando bonito, rebuscado, falando pra mim, olha, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, e ele não tá sendo, tem alguma coisa errada aí, né? A gente já consegue perceber por aí que já está fazendo mau uso da palavra de Jesus, né? Não é aquilo que ele acredita de verdade, porque se ele acreditasse naquilo de verdade, ele estava fazendo daquela forma. Então a gente consegue, como o próprio Evangelho de Lucas fala, né? É só a gente observar, Jesus não deixou nada para a gente ter dúvida. Jesus deixou muito claro as lições dele de amor e de perdão, né? Então é isso aí, aí que a gente tem que buscar. E o Espiritismo, gente, ele fala muito isso, na fé raciocinada, no estudar, no instruir-vos, da gente sair dessa cegueira espiritual, da gente sair da facilidade de ter uma coisa milagrosa. Hoje eu vou fazer uma prece à noite, amanhã eu vou acordar com meus problemas resolvidos. Isso não existe. Isso é um trabalho de reforma íntima, dia a dia, minuto a minuto, tá bom? O que é importante nesse trabalho do dia a dia? Ter alegria. Eu tô um pouquinho tensa, né? É porque essa coisa aqui hoje que não entrou como eu... Eu tô me olhando aqui, tô vendo que eu tô um pouquinho tensa. Desculpa até sair um pouco do tema, só pra gente relaxar um pouco, é porque não deu certo a coisa aqui, agora tá dando, né? Aí a gente fica com essa tensão. Mas vamos lá, tá acabando a lição aí, pessoal. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. Eu acabei já falando disso, né? O que é proselitismo? É uma coisa assim que a pessoa se preocupa demais em trazer essa coisa bonita, essa fala bonita e acaba não trazendo aquilo de verdade para a vida dela, né? O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. Então, o que ele está falando aqui, a gente está falando de Jesus, está falando das lições dele, a gente sabe que não é do dia para a noite, que a gente vai conseguir chegar nessa elevação moral que é de Jesus, a gente sabe que não vai ser do dia para a noite, e é isso aí que tá a chave para a gente já identificar. Se a gente já sabe que estamos num caminho de evolução, que não vai ser do dia para a noite, que a gente tem um caminho todo a percorrer e que esse caminho a percorrer para a gente chegar lá é devagarzinho. É uma mudança por dia, é todo dia à noite antes de dormir, deitar ali no travesseiro e ver tudo que eu fiz no dia
o que eu fiz de errado, amanhã eu vou tentar fazer certo. É por aí, né? Então, quando a gente vê uma pessoa dizendo, não é fácil, né, gente? É fácil. Você segue aqui a minha cartilha. Todo mês você deposita X percentual aqui do seu salário. Pronto, você é filho de Deus, você já tá pronta, sem pecado, com o céu ganho. A gente já vê que tem coisa errada aí, né? Então, isso que o Espiritismo traz. Analisa, pega o Evangelho, pega o exemplo de Jesus, olha como Jesus agia, estuda como ele agia, busca saber, que aí você vai saber se tá certo ou não. Então a gente já sabe que não tem milagre, que não é do dia para noite, que é um esforço contínuo. Ser espírita não é fácil não, viu, gente? Ser espírita é difícil, mas é muito edificante e muito recompensante. Depois a gente vai enxergando as nossas recompensas aí no meio do caminho, né? Mas ser fácil não é. Ser espírita é fácil. Agora eu sou espírita, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, faço o Evangelho no lar, leio o Livro dos Espíritos, já tô com o meu lugar garantido lá no nosso lar. Só que não, né? É tudo isso, mais a minha modificação verdadeira. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou: ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se podia encontrar um filho de Deus. Já falei pra caramba disso aqui nessa live, né? Então não é só lá, então você vai lá, viu? Dá tudo que você tem. Que olha, Jesus falou que você só precisa de uma túnica, de uma sandália. Mas eu não dou tudo que eu tenho. E aí? Cadê a coerência no que eu tô falando? Olha, tem que perdoar, viu, gente? Tem que pedir desculpa também quando você reconhece que você tá errado. Mas eu não faço isso. Então, é aí que a gente tem que pensar, o que eu vou falar, né? Então, quando a gente tá aqui falando, é porque a gente é pior que todo mundo, viu, gente? Eu tô aqui falando porque eu tenho que ouvir tudo isso 2 vezes ou 3, porque uma a gente estuda e lê e depois fala aqui. Quando eu tô falando, tô ouvindo também. Então, é muito importante a gente pensar para falar, né? Por isso que Deus deu pra gente 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca só, que é pra gente entrar a informação, de processar ela antes de falar e pensar, isso que eu vou falar, eu vou conseguir fazer, eu vou cumprir, eu vou pelo menos tentar fazer isso que eu tô passando para meus irmãos. Então é muito importante a gente refletir nisso, tá? Tô muito longe da perfeição, junto aí com vocês também, eu estou tentando chegar nessa caminhada aí, tá bom? Mas a gente tá tentando. E isso que é o mais importante, tá? O que é incoerente? Eu vir aqui, ou qualquer outro que venha, né, a falar a público, falar e você já vê que ele não tá nem tentando, que ele só tá tentando te convencer de fazer aquilo, mas ele mesmo nada. Então, esse discernimento que a gente tem que ter. Voltou? E eu tô aqui pelo celular, então vocês me desculpem aí com essa confusão que deu hoje aí de transmissão de celular, de computador, tá? Eu fiz tudo direitinho, mas a internet não foi minha amiga aí. Eu peço desculpas por isso, tá bom? E nesse momento eu vou pedir, como a gente já tá ultrapassando o horário, eu vou pedir para que vocês sentem, fiquem numa posição confortável para a gente fazer nossas vibrações, tá bom? Quem sentir a vontade para fechar os olhos, fecha os olhos. Quem não se sentir à vontade pode ficar com os olhos abertos, tá bom? Então vamos nesse momento imaginar que está saindo aqui do nosso coração muitos corações coloridos. Em cada coração desse temos energias de saúde, de paz, prosperidade, de amor, de perseverança. E vamos sair espalhando esses corações por todo o planeta Terra. Vamos levá-los aos hospitais, vamos levar um pouco de alegria para os doentes, para os médicos que estão lá enfrentando agora essa doença, né?
e as outras tantas que não sumiram, né? Além das doenças que já tinham, agora temos mais essa. Então vamos levar essa força, esse amor, essa esperança de que tudo vai se resolver para esses profissionais de saúde. Vamos levar, gente, muita força, muita esperança para os nossos governantes, que eles possam ouvir, o coração deles, para que eles possam tomar a melhor atitude em prol do povo. Vamos vibrar esse amor, essa alegria por toda a nossa casa, né? Pelo nosso lar que nos acolhe, pelos nossos familiares e com a permissão de Jesus, por nós mesmos. Gente, eu adiantei aqui a vibração. Eu vou pedir desculpa para vocês. Eu vou encerrar essa live porque eu entrei do meu celular e ele tá caindo. Eu vou encerrar essa live e vou começar outra pra gente terminar a coisa direito. Então, eu peço para vocês, fiquem aí ligadinhos. Em um minutinho eu entro aqui ao vivo de novo com vocês, tá bom? Porque eu pus no celular e ele, ó, vai acabar a bateria. Eu já entro aqui de volta ao vivo com vocês. Obrigado. Só um minutinho, pessoal. Já volto. Voltei. Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui o celular. Esperar o pessoal voltar aqui de novo. Gente do céu. Me perdoem, que confusão hoje, não? Será nossas provas? Esperar mais um pouquinho a turma voltar pra gente fazer de novo as vibrações. Não ficou bom não do último vídeo? Eu vou voltar aqui pra gente fazer, tá? Esperar mais um pouquinho. Oi, Denise! Dando uns oizinhos aqui. Foi meio ruim hoje, mas vai sair, gente. Vai sair, tenho fé. Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu tirar o som aqui do meu computador. Vamos lá, já temos 10 pessoas. Vamos mais um minutinho para o pessoal se conectar. Pra gente fazer as vibrações de novo. Vamos fazer novamente. Vamos ver aqui se eu consigo ainda ver o outro vídeo que terminou para mim dar um zoizinho de quem me deu lá no outro vídeo. Vamos lá, o pessoal voltando. Não vamos deixar a peteca cair, né? Cai na gente de novo, né? Não vai ser fácil derrubar a gente, não. Agora eu já pus o telefone na tomada, pus o computador na tomada, não tem mais o que dar errado. Vamos lá, a galera tá voltando aí. Mais um minutinho, tá? O pessoal já tá voltando, a gente já vai fazer as vibrações, vamos fazer uma prece final e vamos bater mais um papinho sobre o Dia das Mães, tá bom? Pra aqui. Esperando o povo voltar. Cadê? Entrando aqui. Dá para ler aqui mais. Denise, obrigada. Maria José, Elisena. Obrigado, Lilian. Rita. Ideilda. Ô, minha amiga, não desdobrou não, foi a internet aqui que caiu. A Rita. Vamos ver quem mais tá aqui. Professor Breno. Isso aí, professor. Firme e forte. É isso aí. Bom, já temos, acho que bastante pessoas aí de volta, né? Então, vou pedir, vamos começar tudo de novo. Oi, Tia Rô! No celular é pior que no computador para ver o Zoe aqui. Mas no final, volto aqui, a gente vai falando, tá? Então, vamos retomar, respirar fundo, igual uma amiga que falou para mim. E vamos novamente elevar os nossos pensamentos a Deus. Quem quiser fechar os olhos, quem quiser ficar com os olhos abertos, o importante é o que a gente vai pôr para fora, o que a gente vai emanar aí pro nosso mundão, tá bom? Então vamos respirando bem fundo, nos conectando novamente.
elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai Maior, a Jesus. E vamos lá, novamente. Agora vai sair muito mais corações do nosso coração, corações cheios de luz, cheios de amor, cheios de vibrações de saúde, de esperança e de perseverança. E vamos imaginar o planeta Terra todinho envolvido por luzes coloridas. Esse planeta que tem nos recebido tão bem, a Mãe Natureza que tem nos provido alimento, o ar que respiramos, a água, a luz do sol, né? Vamos vibrando muito amor por esse planeta tão querido e abençoado. Vamos vibrar muito amor e saúde para os doentes. Novamente, vamos vibrar para que eles recebam essa força, para que não desistam de lutar pela sua saúde. Vamos vibrar pelos médicos, enfermeiros e todos os trabalhadores dos hospitais, equipes de limpeza, de segurança, que eles tenham força, que eles tenham ânimo para continuar nessa jornada, que a gente sabe que não tá fácil, que eles consigam ajudar e auxiliar esses nossos irmãos que estão passando por esse momento tão difícil. Vamos vibrar por todas as famílias dessas pessoas que estão tendo seus entes queridos, estão partindo para a pátria maior, que eles recebam essa vibração de amor e de consolo, que eles recebam essa vibração de entendimento, de que essa separação é breve, que faz parte do nosso processo evolutivo. Vamos vibrar muito amor pelos asilos, onde temos lá os velhinhos que já não recebiam visitas e agora com essa situação estão recebendo menos ainda, que eles recebam essa vibração de perseverança, de fé, de esperança. Vamos vibrar pelas crianças que estão nos orfanatos, que estão ali esperando, né? Muitas vezes já estão ali desesperançosas, que elas recebam essa vibração e que elas possam ter esse fortalecimento necessário para que elas consigam atravessar a existência delas e tirar o bom proveito disso. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pelas casas espíritas e por todas as casas de oração, pelos trabalhadores do bem que estão trabalhando ativamente para a melhora do nosso planeta, para a nossa memória, para a nossa melhora. Vamos vibrar por aquela pessoa que a gente tem dificuldade de perdoar, de se relacionar. Vamos vibrar muito amor por ela, entendimento, perdão. Vamos vibrar para aquele ente querido nosso que está enfermo, ou na nossa casa, ou na casa dele, ou em algum hospital. Que ele receba essa vibração de muito amor. Vamos vibrar também pelos nossos familiares que moram junto conosco, que nesse momento de intensa convivência possamos aprender a respeitar, a entender, a nos entender. Vamos, com a permissão de Jesus, vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora sim, agora eu tô bem, agora foi uma vibração mesmo gostosa, né? Como é bom a gente se doar um pouquinho. Não tem gente falar, eu não consigo fazer nada, não tenho nem pra mim no sentido material, né? Mas no sentido espiritual, olha como a gente pode, olha como a gente consegue vibrar. A equipe espiritual, ela vem, ela usa esses fluidos nossos para poder socorrer os nossos irmãos que estão desencarnando, os que já desencarnaram, os familiares, né, gente? Então é muito importante a gente vibrar junto. E nesse momento vamos fazer uma prece agora para encerrar esse trabalho e a gente bater um papo, tá bom? Então vamos agradecendo a Jesus por essa oportunidade de doação. Vamos agradecendo a Jesus por todo o ensinamento que Ele nos deixou no seu Evangelho. Vamos agradecendo a Jesus por termos a oportunidade de estudarmos mais um pouquinho, de nos melhorarmos a cada dia.
de estarmos aqui encarnados nesse planeta e de termos consciência disso e de usarmos essa consciência para sermos melhores a cada dia. Obrigado, meu Deus, obrigada, Jesus. Vamos agradecer o nosso planeta, o sol, a lua, as estrelas, a natureza, a água, o ar que respiramos e todas as outras belezas que temos ao nosso dispor. Obrigada, Jesus. Vamos agradecer também a equipe espiritual, ao nosso mentor espiritual, Dr. José Maurício, que está acompanhando esse trabalho conosco, a todos os nossos mentores em particular, que não nos desamparam nem por um segundo, quando a gente está tristezinho lá, de repente vem aquela alegria. Obrigado a esse mentor que dá essa força pra gente. Muito obrigado por não desistir de nós por nenhum momento. E assim, gratos por tudo isso, que nós vamos encerrar o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nesse momento também, vamos pedindo que os irmãos espirituais que estão visitando as nossas casas nesse momento, que eles possam deixar na água tudo aquilo que estamos precisando. Um calmante, um remédio, como que eu vou dizer, uma vibração de amor, que eles possam deixar nessa água, que ao tomarmos essa água nós nos sintamos renovados, fortalecidos, esperançosos para um amanhã melhor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora foi! E é tão bom fazer uma prece. Quando eu acabo de fazer uma prece, eu me sinto tão bem. Eu vou até tomar um golinho hoje da minha água aqui na live, porque essa live hoje foi muito conturbada, né, gente? Então, olha, convido vocês também a tomar um golinho da água de vocês, pra gente bater mais um papinho aqui, tá bom? Vou falar uns oizinho. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, todo mundo que tava na outra live voltou pra essa. Obrigada, viu, gente? Vocês são fera. Muito obrigada por não me abandonarem nas falhas técnicas aqui. Eita, coisa boa. Saúde. Gente, obrigado. Vamos lá. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Eu sei que o dia já praticamente acabou. Eu espero que vocês tenham tido um dia muito alegre, muito feliz, mesmo longe aí, mesmo podendo agarrar a mãe, né? Eu não pude hoje agarrar minha mãe, nem minha avózinha, que eu amo tanto, não foi possível, né? A gente tem que entender esse momento, mas a gente se falou por telefone, a gente fez videochamada, então a gente conseguiu diminuir um pouquinho essa saudade graças aos recursos eletrônicos que a gente tem. De vez em quando eles dão um trabalho, mas a gente consegue. Então eu queria aqui, através desse vídeo, tem muita gente aqui online nessa live que são praticamente mães para mim, né? Que eu tenho muitas mãezinhas aí na casa do caminho, muitas mãezinhas na minha vida, além da minha, né? Então, hoje eu queria vibrar todo o meu amor por vocês, viu? Muito obrigado por vocês que sempre têm um ombro amigo, que fazem esse papelzinho de mãe quando minha mãe não tá. E um beijo enorme para minha mãezinha, que deve estar por aí no meio de vocês também vendo essa live. Obrigado e um feliz Dia das Mães. Gente, hoje, esse Evangelho de Lucas, quando eu fui fazer hoje, né, ver a lição direitinho pra gente poder conversar, o Evangelho de Lucas é o que mais fala de Maria. E Maria é a nossa mãe, a mãe top, a mãe exemplo, né? Então, Maria, gente, foi uma mãezona. Imagina que essa mãe, né? Eu fico pensando, já pensou o que foi ser mãe de Jesus? Não foi fácil não, né? Ver o filho ser crucificado, saber que o filho tá certo, que o filho quer o bem da humanidade e ver o filho sofrer tanto como ela viu, né? Então ela é um exemplo de mãe. Eu sempre recorro a Maria nas minhas orações, porque assim, tem até algumas pessoas que falam, a própria doutrina espírita, né? A gente pode já falar direto com Deus, né? Então eu vou falar com a mãe se eu já posso falar direto com o filho. Mas tem um outro lado disso. A gente fala com a mãe, sabe que mãe, né? Tem todo um jeitinho especial aí de falar com o filho. Então eu acredito muito na intercessão de Maria
não só por mim, mas por todo o planeta Terra. Então Maria, ela é uma grande intercessora, ela é uma mãezona desse planetão azul aqui que a gente mora, né? Então gostaria muito de hoje aqui nessa live, antes de encerrar, de lembrar de Maria, dessa mulher tão forte, da gente lembrar do exemplo dela, de mãe, de perseverança, de não desistir do filho dela nem por um minuto. Então, né, que essa mãezinha aí nos acolha sempre com todo o amor dela, nos ajudando aí na nossa transformação e na nossa caminhada, né? Mãe, gente, é uma coisa tão importante. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Pensando, porque pensam muitas coisas, a gente ouve, porque tem aquela mãe lá, teve o bebezinho e abandonou. E tem muitos julgamentos em torno das mães que estão fora do padrão que a gente acha que é certo, né? Mas mesmo essas mães, elas são extremamente sagradas. Por quê? Não tem outro jeito de chegar aqui no planeta Terra encarnadinho, né? Com esse corpinho maravilhoso, se não for através de uma mãe, se não for através de um ventre. Então, só por esse fato, a gente tem que ter o jugo mais leve até com essas mãezinhas aí que estão fora do padrão que a gente acha que é correto, né, gente? Porque elas são a porta de chegada aqui no planeta Terra. Então, é óbvio que a gente quer ter nossa mãe, quer ter o amor de mãe, que é certo. A gente sabe que não é certo abandonar um filho, né? Mas, mesmo essas que abandonam, elas merecem nosso respeito. Quem é mãe e tá aqui me ouvindo sabe que não é fácil não pôr uma criança no mundo, que não é tudo essa maravilha toda de gravidez, que é difícil, que a gente carregar aquele barrigão 9 meses não é mole não, né? E na hora da criança vir para o mundo, então, não é mole não, né? E depois todos os cuidados. Então, se a gente pensar só em ter a gestação e o parto, já é um trabalho enorme, tá bom? Então, só por isso a gente já tem que respeitar muito. E tem um outro ladinho também, tem aquela mãe que às vezes abandonou o filho, mas ela fez todo esse trabalho de gestar e de pôr ele no mundo, e ela abandona esse filho. E a gente julga essa mãe. Só que muitas vezes ela só foi a porta de entrada para uma mãe que não tem condições de ter essa gestação, de sentir esse amor de mãe. Então, através dessa mãe que a gente julga ser uma mãe desnaturada, é que faz outra mulher muito feliz, faz outra mulher sentir esse amor, essa bênção de ser mãe. Então, vamos ver todas as mãezinhas com todo o nosso amor, com todo o nosso respeito, com toda a nossa admiração, tá bom? Então era isso que eu queria falar das mãezinhas. Lembrar da mãezona, do nosso exemplo de mãe, que foi Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e da gente começar a olhar a maternidade dessa forma mais especial, como sendo a única forma da gente chegar aqui no planeta Terra. Não tem outro jeito de encarnar aqui bonitinho se não for através de um ventre de uma mamãezinha, tá bom? Gente, obrigado de novo, desculpa de novo, hoje foi muito confuso, né? Saiu totalmente do padrão, mas eu espero que eu tenha conseguido levar aí um pouquinho para vocês um pouquinho da palavra de Jesus, um pouquinho de alegria, um pouquinho de incentivo da gente vibrar, da gente orar, né? Vamos ver se eu consigo ver aqui do celular para mim dar um zoizinho para a turma aqui que foi joiona hoje comigo. Vamos ver. Vou voltar aqui. Eu tô aqui pertinho porque eu tô com o dedinho aqui no celular. Denise Loureiro, um beijo, obrigado. Maria José, Elisena, Lilian, Rita Avelino, Ideilda, Breno, Elza, Rita Avelino, Tia Rô, Manu, Lena, Kátia, tio Chiquinho, mamãe Fátima, Gustavo, que mais? Gustavo, Terezinha Nunes, um beijo, Marlene, Kislaine,
Elza, Antônio, oi Toninho, quanto tempo? Gustavo, Tcharro, Paim, minha linda, obrigada. Marlene, Ildinha, saudades. Amanda, feliz Dia das Mães também, Amanda. Denise, Rita, feliz Dia das Mães, Rita. Também te amo, Tcharro, saudade. Ellen, obrigada. Saí, Paim, estamos firmes e fortes. Que a avó e o doutor Zé Maurício nos abençoe, viu? Com certeza, eles que seguraram a onda aqui comigo. Marlene, falei, Tcharro, vamos ver quem mais. Oi, Alessandro, amigo. Lilian. É isso aí, amiga. Olha, foi fogo hoje, viu? Mas graças a vocês, estamos aqui firme e forte, viu? Juju, minha linda. Feliz Dia das Mães. Obrigado, Juju. Obrigada, gente. Obrigada mesmo de coração. Desculpa, eu só falei oi para quem nesse daqui, da outra live lá que entrou. Eu não consigo olhar agora para dar oi, mas obrigado mesmo de coração, viu? Por vocês terem voltado aqui e não terem desistido aí da nossa live, tá bom? Obrigado. Um beijo, boa semana. Terça-feira, às 20h20, a gente se encontra de novo. E outra coisa que eu esqueci de falar, com esse nervosismo todo aqui, eu esqueci, vou falar rapidinho. Nós criamos um canal no YouTube lá da Casa do Caminho. E hoje eu já postei um videozinho lá da Josete, que é nossa palestrante querida, trabalhadora da Casa do Caminho. Ela fez uma palestra linda sobre o Fonte Viva, tá no YouTube da Casa do Caminho, tá? O YouTube da Casa do Caminho é AECVV Casa do Caminho. Eu também coloquei o vídeo dela com o link do YouTube lá na página do Facebook, aqui na página do Facebook da Casa do Caminho. Então, pessoal, se inscreve lá no canal da Casa do Caminho. A palestra da Jo tá deliciosa de escutar, muito uma reflexão linda sobre o Fonte Viva, sobre uma lição do Fonte Viva, e em breve nós teremos mais vídeos lá, tá bom? Beijo, obrigado pessoal, e Jesus abençoe a todos.